Olá, alunos! Eu me chamo Paulo Mário e estou aqui, direto do Centro Educacional de Mídias do Acre, para mais uma aula de História. O tema da nossa aula de hoje é o estado de bem-estar social. Vocês já ouviram falar nesse assunto? Do que ele trata? Para começar a nossa aula, eu trouxe uma fotografia aqui, uma caricatura, né, que mostra, representando o Estado, né, que mostra o Estado, aí, essa figura dessa pessoa maior, no meio, e na mão direita, da figura, na mão direita da figura, a mão que arrecada, e na mão esquerda, a mão que cuida. E aí, é uma metáfora, né, é uma alusão ao que significa o nosso tema. O estado de bem-estar social. O Estado cuidando do cidadão. Mas de que forma isso se dá? Será que isso acontece de forma concreta? Então vamos saber primeiro o conceito e depois como funciona. O que é o estado de bem-estar social? É uma estrutura. Eu vou sublinhando aqui para destacar aí para vocês. É uma estrutura política e econômica projetada para garantir a segurança e a igualdade entre os cidadãos de uma nação. Ele visa fornecer a todos acesso a serviços básicos como educação, saúde, segurança e apoio social, com o objetivo de promover o bem-estar geral e reduzir as desigualdades sociais e econômicas. Esse é o conceito de estado de bem-estar social. Esse conceito, gente, ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando os países do mundo todo, a maioria das grandes potências, estavam devastadas com a Segunda Guerra Mundial, menos dois países, né? Os Estados Unidos e a Rússia, né, a antiga União Soviética, porque foram os países vitoriosos da guerra, né? Os Estados Unidos alimentando a geopolítica dos países que precisavam se reconstruir com a Segunda Guerra Mundial. E a Rússia porque ganhou a Segunda Guerra Mundial da Alemanha, né? E os Estados Unidos, localizado aqui na América, ele não participou de forma direta da Segunda Guerra Mundial, ele participou de forma indireta, com soldados, munição, mas não caiu uma bomba da Europa no território americano. Então é dentro desse contexto que nasce esse conceito. Como cuidar das necessidades das pessoas nos países em que foram devastados pela guerra, digamos assim, né? E muitos países acharam a solução e se tornaram grandes potências baseado nesse conceito. Nós vamos conhecer na aula de hoje. Continuando o nosso slide, quando esse conceito foi criado? A ideia do estado de bem-estar social começou a tomar forma no início do século XX, em resposta às desigualdades sociais e econômicas exacerbadas pela Revolução Industrial. O conceito ganhou força após a Segunda Guerra Mundial. Olha aí o que eu falei, ó. Após a Segunda Guerra Mundial, quando a necessidade de reconstruir sociedades e economias devastadas levou à adoção de medidas mais abrangentes de bem-estar social. Um marco importante na história do estado de bem-estar social foi a implementação do Welfare State no Reino Unido. Após a guerra, o governo britânico introduziu reformas significativas em áreas como, por exemplo, a saúde, a educação e a segurança social, estabelecendo as bases para o moderno estado de bem-estar social. Então, após a guerra, as pessoas precisavam se consolidar nos empregos. Os países precisavam voltar a crescer. Então, de que forma isso vai ser feito? Com a intervenção do Estado na economia, na vida das pessoas. É dentro desse contexto que se dá a nossa aula de hoje. Mas vamos continuar? O que ele busca? O que o estado de bem-estar social busca? Primeiro, garantir os direitos sociais. Como?
oferecendo acesso a serviços básicos de proteção social para todos os cidadãos, reduzir as desigualdades, implementando políticas de redistribuição de renda e oportunidades para promover a equidade e promover a justiça social, assegurando que todos tenham condições mínimas de vida e acesso a oportunidades, independentemente de sua condição socioeconômica. Como que o estado de bem-estar social funciona? Ele geralmente se manifesta através de algumas características. Vamos a elas. A primeira, no serviço público. Ofertas de serviços como saúde, educação e assistência social, frequentemente gratuitos ou subsidiados pelo governo. Segundo, programas de transferência de renda, como, por exemplo, o pagamento de benefícios como seguro-desemprego, auxílio-doenças, pensões e outras formas de assistência financeira. Terceira característica de como funciona o estado de bem-estar social, a regulamentação do mercado de trabalho. Leis que protegem os direitos dos trabalhadores, como, por exemplo, o salário mínimo, férias, segurança e saúde no trabalho e restrições ao trabalho infantil. E a quarta característica, intervenção na economia. Políticas que visam regular a economia e garantir o pleno emprego a todas as pessoas. Então, essas são as principais características, né, de como funciona o estado de bem-estar social e como ele se manifesta através de serviços públicos, programas de transferência de renda, regulamentação do mercado de trabalho e intervenção na economia. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de países que adotaram esse modelo de estado de bem-estar social, adotaram esse modelo como política pública desse país e tiveram sucesso. Só que, diferentemente do Brasil, né, que é um país marcado por forte corrupção, inchaço da máquina pública, isso não funciona, né? Nesses países que eu vou trazer como exemplo para vocês, o dinheiro público ele é destinado àquele serviço, àquela assistência que tem que acontecer e ela acontece. Ninguém mete a mão. É controlado. A qualidade de vida das pessoas muda, melhora. Pessoas que têm emprego, recebem um salário, elas vão gastar aquele salário dela. Consequentemente, vai gerar mais emprego, porque a indústria precisa continuar produzindo. Vamos conhecer alguns países? O primeiro deles é a Noruega. Olha só. A Noruega é frequentemente citada como um exemplo de sucesso do estado de bem-estar social. Com altos níveis de impostos, o país financia uma extensa gama de serviços públicos, incluindo o sistema de saúde universal, educação gratuita e de qualidade e benefícios sociais. A ênfase da igualdade e no acesso universal aos serviços básicos resultou em uma das menores taxas de desigualdades do mundo, além de altos níveis de satisfação entre os seus cidadãos. Pessoas que têm emprego, que têm uma renda no final do mês, elas vão às compras, elas possuem bens. Consequentemente, a indústria vai produzir aqueles bens para abastecer o mercado. Pessoas que têm um emprego, geralmente, dificilmente, elas vão se envolver no crime organizado. Vamos a mais um exemplo, a Suécia. A Suécia é outro exemplo com políticas destinadas a promover a igualdade e proteger os cidadãos contra os riscos econômicos e sociais. O sistema sueco oferece uma ampla cobertura de saúde, educação gratuita até o nível superior e uma rede de segurança social abrangente, que inclui benefícios de desemprego, licença parental e aposentadorias. Além disso, a Suécia é pioneira em políticas de desigualdade de gênero, buscando eliminar as disparidades entre homens e mulheres no mercado de trabalho e na sociedade. Então, olha só, a Suécia é um exemplo de país
em que mulheres e homens ganham igual. O Brasil ele é marcado por uma forte... Outro dia eu dei uma aula sobre esse assunto, que fala da disparidade, da desigualdade que existe de salário entre homens e mulheres no Brasil. Simplesmente pelo fato da mulher ser mulher. Então ela deve e pode ganhar menos do que os homens porque ela é mulher? Né? A Suécia é um exemplo de igualdade de gênero na área de trabalho. Continuando, nós temos mais um exemplo de mais um país, a Finlândia. O estado de bem-estar social é caracterizado por seu sistema educacional de alta qualidade e gratuito para todos os cidadãos, desde o ensino básico até o superior. O sistema de saúde é financiado por impostos, garante acesso universal a serviços de saúde de qualidade, enquanto políticas de habitação social buscam proporcionar acomodações acessíveis. A Finlândia também se destaca por suas inovadoras políticas de bem-estar, como o experimento de renda básica universal, que visava explorar novas formas de apoiar os cidadãos. Então, a Finlândia é mais um exemplo de políticas do bem-estar social que ocorre com sucesso no mundo. Mas eu trouxe também críticas ao estado de bem-estar social. Embora seja amplamente aceito como um modelo que é desejável para o mundo todo, para promover a justiça social, o bem-estar ou o estado de bem-estar social, ele também enfrenta críticas, como, por exemplo, o alto custo, a manutenção de programas sociais abrangentes pode gerar altos níveis de impostos e endividamento público, possíveis ineficiências, a burocracia estatal pode levar à ineficiência na gestão dos programas sociais, impactos na economia. Alguns argumentam que o excesso de intervenção estatal pode prejudicar a iniciativa privada e o crescimento econômico. E outra característica é a dependência, ou seja, a oferta de benefícios sociais pode criar dependência e desincentivar a busca por trabalho e autonomia. Essa última característica aqui é bem interessante de se analisar, porque o Brasil, nós temos um programa de assistência social muito conhecido, que é o Bolsa Família, né? Programa de baixa renda do governo federal, e que muita gente não quer trabalhar, né? Porque já ganha aquele benefício e acaba se acomodando naquela situação. Não são todos, gente. Eu não estou aqui generalizando, nem cabe a mim generalizar. Mas eu estou citando para vocês como exemplo, tá? Não vamos fazer aqui nenhum tipo de analogia política, social, econômica ou religiosa de uma forma específica, tá? Sempre de uma forma abrangente. Não é o meu papel aqui como professor politizar os assuntos, tá bom? Continuando a nossa aula, para concluir, eu gostaria de dizer que o estado de bem-estar social é um esforço no sentido de reduzir as desigualdades sociais e econômicas. Através de políticas públicas bem planejadas e implementadas, alguns países já demonstram que é possível construir sociedades mais inclusivas e equitativas. Aqui no Brasil, gente, seria uma utopia falar disso, né? Nós vivemos num país onde o dinheiro público ele não é bem tratado, ele não é bem destinado a o que nós chamamos de corrupção em todas as esferas, né? Municipal, estadual, federal. Aqui e acolá, todos os dias a gente vê notícias nos jornais, na televisão, na internet, de políticos se apossando do que é nosso, do dinheiro público, são dinheiro dos nossos impostos, né? Vamos resolver uma atividade referente a esse assunto? A questão de número 1 diz o seguinte. Aliás, eu só trouxe uma questão, tá, gente, referente a esse assunto. O estado do bem-estar social, o welfare state, né, como é conhecido em inglês, pode ser definido como o estado que garante tipos mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, educação, assegurados a todos os cidadãos, não como raridade, não como caridade, mas como direitos políticos, né? Mas como um direito político que a pessoa tem.
a respeito desse tipo de Estado, é correto afirmar que: letra A. O estado de bem-estar social é o resultado de uma estratégia neoliberal para enfrentar o desemprego crescente por meio de políticas anticíclicas. Esse termo aqui, anticíclicas, gente, eu vou explicar para vocês. A política anticíclica é um conjunto de ações que buscam contrariar o ciclo natural da economia, que inclui períodos de crescimento e de recessão, como, por exemplo, o aumento de impostos, a redução de gastos públicos, né? Esse é o significado de políticas anticíclicas, políticas que não seguem o ciclo natural dela. A letra B diz o seguinte: atribui-se ao Estado o dever de garantir direitos sociais e econômicos ao fim de reequilibrar as distorções do livre mercado? Opa, essa daqui já está um pouco diferente, né? Vou deixar um ponto de interrogação aqui, vamos ler as alternativas restantes. O estado de bem-estar social fundamenta-se em um pensamento econômico que defende a não intervenção política nos assuntos econômicos? Muito pelo contrário, né, gente? Aqui a gente já elimina essa alternativa, porque é a intervenção do Estado na economia, na vida das pessoas. Letra D. O funcionamento do estado de bem-estar social incentivou ao redor do mundo a concentração de renda nas mãos de uma minoria privilegiada. Não foi o estado de bem-estar social que concentrou renda nas mãos de uma minoria, tá? Então, a letra D a gente já elimina. O estado de bem-estar social se desenvolveu sobre uma concepção totalitária da política, defendendo o ultranacionalismo, o etnocentrismo e o militarismo. Pelo amor de Deus, nós não vimos essas palavras, né? Ultranacionalismo, etnocentrismo, tem a ver com raça, e militarismo aqui na nossa aula hoje. Então, a gente já elimina a letra E. No máximo, eu ficaria em dúvida entre a letra A e a letra B, né? Mas a letra B, que eu coloquei aqui um ponto de interrogação, ela está perfeita, gente. Atribui-se ao Estado o dever de garantir direitos sociais e econômicos ao fim de reequilibrar as distorções do livre mercado. Nosso gabarito é a letra B. Então, nós só tivemos uma questão mesmo a respeito desse assunto. Questão de número 1, gabarito, letra B. Eu espero que vocês tenham acertado. Na nossa aula, nós vimos o conceito de bem-estar social, o que ele busca, como funciona o estado de bem-estar social, exemplos de países que adotaram essa política e críticas ao estado de bem-estar social. A nossa aula foi baseada nessas referências. É um assunto atual, né? Nós vivemos em um país que grande parte da parcela da população vive de assistência social. Mas a gente não pode se acomodar com aquilo e pensar que isso é tudo. Senão as pessoas não vão querer mais trabalhar e viver apenas de auxílios do governo. O que torna um país grande, um país que cresce, é o trabalho aplicado por seus cidadãos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Tchau!